Cada de ano, como todo final de ano, início de ano, a gente faz aquela expectativa para que o ano vindouro seja bem melhor. Mas eu gosto muito de medir o tempo por dia, porque cada dia, cada amanhecer, você se renova. Então a gente sempre tem essa esperança de dias melhores, porque na verdade nosso ano ele é composto de 365 dias e 4 horas, né? Corrigindo aqui, 6 horas. E a gente sempre tem essa expectativa de dias melhores. E eu fui professor durante 13 anos, né? Agora mudei de profissão, não estou mais atuando no magistério, estou atuando na carreira jurídica, mas me sinto professor, né? Está no gene. Mas você agora tocou nesse ponto da valorização do profissional, porque cada vez que a gente valoriza o profissional, melhora a qualidade de ensino. E aí, como você bem frisou, a questão do reconhecimento do professor, a questão salarial é nevrálgica nesse ponto aí da motivação. Para que o professor se sinta motivado a ensinar bem, ele tem que ser bem incentivado. E essa lei do Fundeb, a lei de planos de cargos e carreiras, vem justamente trazer essa correção, né, porque o Brasil estava em débito com os professores há muito tempo. E aí, o que a gente quer é que, atualmente, os professores, inclusive da nossa região e inclusive de Pacifica, se sintam cada vez mais valorizados. Porque, às vezes, esse abono que se dá no final de ano fica até parecendo um presente de Papai Noel, né? E aí, como você bem frisou, essa valorização ela tem que ser perene durante a vida inteira para que isso tenha efeitos lá na frente quando eles forem se aposentar. Mas, Marcelo, eu queria que você falasse para a gente sobre a questão de como é que o cidadão ele fiscaliza essas verbas que ela sai do município através do pagamento dos impostos e retorna através desse fundo. Explique para a gente como é que faz essa fiscalização desses fundos. Bem, Dejaí, você sabe que eu aprendi que nada vem de graça, né? A gente não será valorizado, os trabalhadores não são valorizados, não tiveram a conquista de direitos ao longo da história, se não houvessem as lutas, não é? Só para você ter uma ideia, o meu TCC de Direito foi sobre o direito de greve no serviço público, porque é algo que eu tive que fazer em várias cidades na frente do sindicato e ainda hoje faço como professor sindicalizado. Quando é necessário, a gente tem que fazer greve, né? Você imagina se essa é uma palavra com amplo conhecimento na estrutura ou na história de Pacifica e de várias outras cidades. Não é, mas deveria ser. Vou dar um exemplo com relação a isso. Quando nós presidimos o Conselho do Fundeb em Lagoa d'Anta, porque a lei do Fundeb é uma lei extraordinária, e com relação à participação popular e à fiscalização, ela é muito forte. A maneira como o Conselho do Fundeb tem que ser constituído na cidade, está totalmente previsto em lei federal. Então você tem uma segurança muito grande. Então você evita que parentes de secretários participem do conselho, ou de alguém que tenha negócios com o município participe do conselho, e você tem a sociedade realmente participando, né? Alunos, pais de alunos, professores, servidores e representantes do governo também. Então o Conselho do Fundeb é o grande espaço de participação popular, de acompanhamento e fiscalização desses recursos, inclusive com direito a pegar extratos da movimentação junto ao Banco do Brasil, tudo isso você consegue pegar. Nós vivemos uma experiência em Lagoa d'Anta muito bacana, inclusive inspirado numa outra experiência que é com quem eu aprendi, e foi de Santo Antônio. Na cidade de Santo Antônio, a professora Gorete, hoje vereadora, né, professora do estado do município também, eles lá tiveram um conselho do Fundeb que foi a inspiração, foi o modelo para toda essa nossa região. Né? Se provou que era possível a população, né, participar da gestão desses recursos, na época Fundeb, depois Fundeb, e dizer assim ao gestor, olha, você está fazendo errado, não pode, agora a gente tem como ver, não é mais assim, não é uma caixa preta, tem que estar demonstrado para que todo mundo saiba, né? Então tem que haver transparência em tudo isso. Então o Conselho do Fundeb é esse grande espaço. E eu me lembro que quando nós começamos esse trabalho na Lagoa d'Anta,
nós tínhamos duas perspectivas. A primeira era entender o que é que acontecia com os nossos recursos e depois dizer, olha, me parece que é possível valorizar os trabalhadores, valorizar um pouco mais. E foi diagnosticado exatamente isso. Quando o governo começou a corrigir erros, adequar a utilização desses recursos, nós tivemos uma experiência diferente. Aí daqui a pouco tinha aumento para os professores, entendeu? As escolas ganhando mais funcionários e as coisas foram melhorando um pouco mais. Então, isso foi muito importante. Eu acho que tem que ser uma experiência que Pacifica precisa viver, né? O Conselho do Fundeb lá precisa ser atuante, a população precisa saber disso, né? Os trabalhadores precisam saber disso e fazer um conselho funcionar de verdade e de forma muito atuante em Pacifica. Um outro exemplo com relação a essa questão de valorização é você precisa entender o seguinte, nós partimos de uma cidade muito parecida com relação ao que ainda é, lamentavelmente, Pacifica hoje, né, de muita distância das discussões sindicais, né, das lutas e tal, é muito triste isso. Os 6 anos que eu estive à frente da nossa coordenação, eu tentei várias vezes filiar pessoas lá em Pacifica. Em uma dessas ocasiões, a gente conseguiu filiar algumas pessoas e uma professora teve que pedir desfiliação depois, né? Parece que ela se sentiu perseguida, algo do tipo e tal, ela pediu, e isso foi muito triste, porque assim, claro que a gente tem que entender o lado dela, não tem problema, professor, mas era muito triste ver que a cidade, né, se estabelecia, né, nesses patamares. Em Lagoa d'Anta é o contrário, faz 3, provavelmente 4 eleições, agora com essa que virá, de 2016, que não se repetem governos, né, que os trabalhadores não têm medo, os trabalhadores se reúnem, cobram, né, tem sindicato articulado, funcionando, principalmente na educação, e lá todo mundo sabe que não tem essa história de ter medo do prefeito. Ninguém tem medo de ser perseguido em Lagoa d'Anta. Se o prefeito disser isso em Lagoa d'Anta, inclusive, posso dizer que atualmente nós não temos essas ondas de perseguições em Lagoa d'Anta, porque a sociedade, os trabalhadores não se permitem a isso, não aceitam isso, né? O nosso prefeito, por mais desgastado que esteja e tal, mas lá nós não vemos essas práticas, né? Então isso é muito bom, isso é um cenário positivo, porque o próximo que virá, né, também sabe que em Lagoa d'Anta não pode ter isso. Então essa é uma experiência que a gente precisa vivenciar, e conheço vários companheiros que passaram nesse último concurso, inclusive com a forte pressão do sindicato para que fossem chamados, que são de fora e que agora estão trabalhando em Pacifica, que já estão se filiando. Estão se filiando e vão inspirar outros companheiros lá de Pacifica a se filiarem também. A gente tem um sindicato da educação forte, presente, lutador e que seja capaz de ajudar a valorizar a carreira dos trabalhadores com luta, porque não vem de graça. Governos não dão de graças, né? Conquistas, direitos sempre vêm com luta, e eu sempre fui favorável a isso. Eu sempre acreditei que não é para esperar que o governo... Não existe isso, né? Por mais progressista que o governo seja e tal... você não pode esperar, você tem que lutar, você tem que ir para cima, né? Tem que dizer que você tem direito. Agora, isso não significa que você vai abrir mão da civilidade, nada disso, né? Mas o prefeito tem que olhar para você e dizer, você é trabalhador, eu sou governo, e nós temos um contraponto. A gente está em polos opostos. Você não pode dizer que está no mesmo polo, né, que está o prefeito se você é servidor do mundo. Não está. Na hora de lutar por direitos, né, para conquistar direitos, você está no outro polo e tem que se aliar aos que estão do teu lado, né, desse lado de cá, que é o lado da luta, o lado das conquistas. Então, na hora que Pacifica perceber isso, eu gostaria muito que a minha fala hoje aqui ajudasse a cidade de Pacifica, os trabalhadores da educação, por exemplo, e os demais servidores, mas principalmente o pessoal da educação, que é a área que eu conheço, que eu sei, que eu falo e tal, que entendam esse recado, que percebam da importância de se filiar ao SINT, de fazer o sindicato ser forte em Pacifica, presente, e ajudar a conquistar algo que, por exemplo, não é para se comemorar, como é o caso desse 14º, 15º salário. Isso é uma tristeza. Era para os trabalhadores estar comemorando agora um grande plano de carreira, resultado de sua contribuição, de sua luta, como foram nas demais cidades. A gente teve presente com os trabalhadores em câmaras de vereadores, fazendo mobilizações, lutas, greve, movimento na rua e tal. Mas como é que a gente faria em Pacifica se os companheiros não vierem com a gente? Como é que você faz um movimento onde os trabalhadores não te acompanham, né? Não é possível. Então a gente tem que conscientizar, né, fazer esses trabalhadores perceberem a importância de se aliar aos trabalhadores, ou seja, via sindicato, e conquistar esses direitos. E aí a gente comemorar um excelente plano de carreira e não o 14º ou 15º salário, que é algo que vai ser superado mais cedo ou mais tarde, não tenham dúvida disso. Isso vai ser superado. A Pacifica ainda vai
vai perceber que não deve continuar praticando essas coisas, né? Então, inicialmente, mais uma vez, era isso. Bem, companheiro Marcelo, eu tenho aqui também alguns questionamentos, mas eu primeiro gostaria primeiramente de mandar um abraço aqui para todos os professores que estão nos ouvindo, todos os professores de Pacifica que são muito ansiosos por essas informações. Eu gostaria também mandar um recado aqui para o nosso amigo João de Dadica, que está se dirigindo aqui para os estúdios, e informá-lo que a gente está nos estúdios da cidade de Belém e não de Nova Cruz. Bem, companheiro Marcelo, parabéns pelas suas explanações, né, pelas suas, a exposição aí dos seus conhecimentos. Então é o seguinte, eu notei algumas coisas aqui que eu reputo muito importante para a gente levar ao conhecimento da classe de professores. Primeiro, sabemos que houve concurso, como você falou, os concursados com muita luta, tiveram que ir ao Ministério Público, muitos entraram com mandado de segurança para que seu direito fosse exercido. Pessoas que perderam noite de sono, que batalharam muito para passar no concurso, e depois o gestor fica aí de forma maldosa tentando embarreirar a entrada desses profissionais que querem prestar seu serviço. Mas, além dos professores contratados, aliás, concursados, que é a regra no serviço público é o concurso, mas a gente tem também os professores contratados, que também existem os contratados. No momento em que não se preenche todas as vagas do concurso, até surge outro concurso, tem que se contratar. E a gente sabe que o trabalhador contratado no Pacifica ele é muito massacrado. O gestor não gosta dos contratados. Ele se exime de pagar os direitos trabalhistas. A gente vê as pessoas sempre reclamando dos contratados que não recebem 13º. Sabemos que o 13º é um direito do trabalhador conquistado aí desde Getúlio Vargas. E esse direito em Pacifica não é exercido. Se você contratar um trabalhador para trabalhar, por exemplo, na sua casa, na sua residência, e esse trabalhador trabalhar 6 meses, ele tem direito a 50% do 13º. O tempo proporcional ao que ele trabalhou. Se você contratar para 3 meses, ele vai ter 25% do 13º, que é relativo àqueles 3 meses que ele trabalhou. Então, o gestor de Pacifica trata muito mal os funcionários, principalmente os contratados. Questão de férias também, férias proporcional é um direito adquirido, um direito histórico, adquirido. Então, professor Marcelo, eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu acho que os professores que estão nos ouvindo também devem ter alguma dúvida, com relação ao piso do magistério. Os professores contratados, eles também têm direito ao piso salarial do magistério? Pois é, Orlando. Eu estava observando aqui enquanto você falava o seguinte, a forma de ingresso do servidor no serviço público é uma questão. Então tem gente que a regra constitucional é que você ingressa no serviço público via concurso, mas mediante casos excepcionais você pode contratar. Inclusive a orientação é que seja mediante processo seletivo, mesmo que temporário, processo seletivo, para que não vire o servidor só porque é amigo de não sei quem, primo de tal vereador, não, deveria ser mediante processo seletivo, principalmente na educação, no caso de professores. E o professor que tem direito ao piso, segundo a lei do piso, é qualquer professor. Não é porque ele é contratado temporariamente que ele é menos professor do que quem é professor concursado. Nós sempre combatemos essa visão equivocada de menosprezo, ou de subcategoria, ou de categoria de segunda classe. Isso não pode acontecer. O professor que está lá como contratado, em sala de aula, ele é tão professor quanto qualquer concursado. E ele tem direito ao piso salarial. Inclusive, a legislação é muito clara sobre isso. E todos os demais direitos que você falou aí, claro, todos os demais, Isso aí sem dúvida. Professor, uma outra pergunta. Foi falado aqui, na discussão, com relação a essa divisão percentual da verba do Fundeb. Temos os 60%, no mínimo, 60% destinado aos professores, e os 40% que são destinados a outras despesas, inclusive com veículos, com motoristas, com combustível, tudo aquilo que se utiliza em prol da educação, ou seja, o serviço de apoio ao ensino. E a gente vê no nosso município, infelizmente,
Isso é um absurdo. Se usa verba do Fundeb para tudo. Se desvia verba desses 40%, os 60%, o mínimo 60%, como ele não pode desviar, ele faz essa manobra de ficar retendo o dinheiro do professor, né, para depois tentar enganar dizendo que é um 14º, 15º. Na realidade, a gente sabe que não foi bem explanado. E a lei do Fundeb é muito clara que não existe isso. Por sinal, a gente pesquisando com relação aos salários dos professores na região, Pacifica paga o pior salário. Todos os professores, municípios bem menores que Pacifica, os professores ganham bem mais do que Pacifica. Ou seja, o prefeito quer ele quer fazer o papel de uma instituição financeira que retém o dinheiro das pessoas, né, o salário, parte do salário dos trabalhadores, se pelo menos fosse restituído com juros, mas não é. Quem tem que gerir o salário é o próprio professor. Se ele quer botar numa poupança, se ele quer investir num imóvel, qualquer coisa, comprar alguma coisa do seu interesse, ele que tem que fazer isso. Senão o prefeito querer gerir, ou seja, querer administrar o dinheiro que não é dele, que não é de ninguém, sim é do professor. Então, professor Marcelo, eu queria perguntar o seguinte. Com relação a essa verba, que é os 40% que se destina a outras despesas que não o pagamento dos professores, quais assim as atividades do ensino que pode ser usada essa verba dos 40%? Orlando, essa questão precisa estar em consonância com o que a LDB determina, né? Inicialmente, mesmo sendo os 40% do Fundeb, precisa ser gasto com despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, que a gente chama de MDE, né? MDE. São despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, como prevê lá artigo 71, 72 da LDB. E no caso do Fundeb tem que obedecer isso. Então, portanto, esse máximo de 40% pode ser utilizado para pagamento da folha dos demais funcionários da educação, para a compra de materiais, manutenção das escolas, todas essas despesas voltadas à educação. O que não pode é qualquer um desses recursos ser utilizado com uma finalidade que não seja a educação. Por exemplo, asfaltou a frente da escola porque... Não, isso aí é coisa de outro setor, da Secretaria de Obras do município. Ou, por exemplo, o vigia da ação social saiu da educação, mas ninguém percebeu, ou não se quis perceber, saiu da educação, foi para a ação social e continua recebendo do município da educação. Também está errado, não pode. O recurso tem que ser gasto em educação. Nós tivemos graves problemas em Lagoa d'Anta, porque a gente teve que denunciar tudo isso. Acontecia de tudo, né? Desde o cara dirigindo a ambulância, o outro lá ação social, o outro como gari, mas recebendo da educação. Acontecia de tudo. Então, estava errado e a gente pediu para solucionar, para resolver o problema, enquanto Conselho Fundeb. E aí, na época, naquele momento, a gestora atual tinha que ir dando respostas e resolvendo, colocando cada coisa no seu lugar e tal. Então, é isso. O recurso tem que obedecer essa finalidade, que é a educação. Não pode ser usado em desvio de finalidade. Não pode, de maneira nenhuma. Muito bem, Marcelo. Eu estou muito feliz com as informações que você está passando aqui para os professores, para todos que estão nos ouvindo. E ainda fazendo aqui uma ressalva com relação, de Jair, ao 14º, 15º. Lembrando que isso não é nenhum presente de nenhum governante. Na verdade, esse recurso precisa haver planejamento para que seja feita a divisão de forma coerente, como o Marcelo ainda colocou há pouco. Mas Marcelo, você falou da importância da classe trabalhadora, dos professores e todos que compõem a parte da educação, está afiliada ao sindicato. E como é que a classe trabalhadora, os professores de Pacifica, deve fazer para se filiar? Muito boa pergunta, Washington. Todo mundo lá em Pacifica sabe que nós temos a sede da nossa regional em Nova Cruz. Então, de vez em quando, nós temos companheiros nossos lá da direção regional que visitam as escolas, que vão até as escolas e que propõem a filiação.
no momento atual, nós temos um conjunto de filiados já, inclusive os novos concursados, vários, dos antigos servidores, temos alguns já se filiando. Então, esse processo está acontecendo, mas pode inclusive buscar informação através do telefone do CINT, né, 3281-2343, que é lá de Nova Cruz, a nossa sede. Mas, via de regra, o trabalhador que quer se filiar, na escola tem alguém que é filiado e que pode informar, que pode dizer como encontrar, ou acessar a internet, ver o blog da nossa regional, o Facebook da nossa regional. Então, caminhos só é o que tem. O que a gente precisa ter é que esses companheiros percebam a importância de valorizar a luta sindical. E só para concluir essa parte, viu, Washington, é importante dizer uma coisa, viu, Dejaí? Se a gente pegar um país exemplo, modelo, com relação à educação, como a Finlândia, por exemplo, lendo, se informando, né, sobre por que a Finlândia é um grande exemplo e tem a melhor educação do mundo, Bom, em primeiro lugar, eles têm uma valorização da carreira como poucos lugares no mundo. Os 20% melhores alunos do ensino médio de lá querem ser professores. Aqui no Brasil, os 20% melhores alunos do ensino médio querem ser qualquer coisa, menos professores. Por que não querem? Porque não são valorizados. Então o cara quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser outra carreira, mas não quer ser professor porque falta valorização. Apesar de que nos últimos anos a gente vem tendo valorização via Fundeb, via piso salarial, via planos de carreira, a gente tem melhorado, mas ainda falta muito. Inclusive, uma das metas do nosso Plano Nacional de Educação, viu, eu acho muito importante, porque Pacifica também construiu o seu Plano Municipal de Educação, uma das metas é equiparar os salários de professores, dos profissionais de educação, de magistério, às demais categorias de nível superior. Então, você pegar um profissional de outra carreira de nível superior, ele ganha 2, 3, 4 vezes mais que um professor nível superior igual a ele. Verdade, então, essa é algo que precisa ser superado e que o nosso Plano Nacional de Educação prevê isso como meta para os próximos anos. Muito bem, Marcelo. Obrigado pelas suas informações e é verdade. O professor ele é muito desqualificado. Esse exemplo que você citou há pouco, de outro país, o outro profissional quer ser tudo, menos professor. É isso, Marcelo? Então, de forma que a educação e o professor ele é muito desvalorizado. Mas tenho certeza que dias melhores virão. E isso irá mudar. Fica aqui esse recado e dizer que com certeza nosso objetivo é que com esse programa e com essas informações os professores façam uma reflexão, e principalmente os gestores façam uma reflexão e valorizem a classe. Ok, mano? Com você, DJ. Muito bem, amigo Washington. Estamos aqui com a presença do nosso amigo vereador César D'Agostinho, que veio aqui nos prestigiar aqui nos estúdios da Rádio Talismã. Marcelo, só para concluir aqui nosso debate sobre o Fundeb, lembrando que existem outras fontes, né, de transferência de rendas da União para o município, além do Fundeb, né? Que aí vai justamente dar o suporte à questão do transporte, à questão da merenda escolar e outros projetos que sempre, as verbas sempre vêm, né? Da União para os estados e municípios. Mas eu queria só que você esclarecesse para a gente, porque você falou da transição do Fundef para o Fundeb, né? Que deu por volta de 2007, não é isso? E eu me recordo que essa lei do Fundeb, ela é uma lei que tem validade, não é isso? A conclusão, salvo engano, é em 2020. E a vigência é 2020. Né? Aí eu pergunto a você, porque na verdade essa lei ela veio para justamente ajudar os municípios a valorizar o profissional, até justamente chegar à questão do piso, né? Que, no meu ponto de vista, pela importância do professor, o piso ainda é muito baixo, que deveria ser até maior, mais elevado. Aí eu pergunto, a vigência vai até 2020 e após 2020? Já com relação à vigência, claramente é uma legislação que vai ter continuidade, né? Mesmo que você tenha um período de vigência, nós teremos uma nova lei que definirá um novo prazo. Isso sem problema, até porque a lei do Fundeb é muito boa. E o que é mais interessante, a lei do Fundeb, ela regula, ela diz como é que tem que se gastar o dinheiro. Isso não existia antes. A Constituição dizia de forma genérica, você tem que gastar pelo menos 25% em educação. A Constituição era genérica, né?
A lei do Fundeb, ela especificou, você tem que gastar aqui, 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 assim, 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 assim. Essa é a diferença da lei do Fundeb. Uma outra coisa com relação à lei do piso que você citou aí, embora ainda pequeno, né, mas já garantiu uma grande valorização, você imagina que eu lembro de Lagoa d'Anta, professoras minhas, que dividiam um salário mínimo para 3. Você imagina a situação que Lagoa d'Anta, que essas outras cidades possivelmente também devem ter vivido. Eu estou falando Lagoa d'Anta porque eu tenho clareza disso. Algumas dessas pessoas foram meus professores, né, minhas professoras. Então, você imagina a tragédia que era o ensino público quando um salário mínimo pagava 3. Né? Hoje você tem, no mínimo, o piso hoje, 30 horas é 2013, que é o que o Estado paga ao nível superior. Você imagina que é quase 3 salários hoje, né? Ou com o reajuste que virá agora, que você levantou aí, embora pequeno, nós temos uma previsão de 11,36 de reajuste. E sabe o que é que governadores e prefeitos fizeram? Estão fazendo nesse momento? É reivindicando que o MEC não defina, não divulgue a portaria que reajuste o piso salarial do magistério em 11,36. Nesse exato momento, inclusive o MEC recebeu uma carta de governadores dizendo que eles não tinham condições de pagar, que não era para definir esse piso de 11,36. Olha, com a inflação de 10,5%, 11,36 dá menos de 1%, né, de reajuste real. Só para você ter uma ideia como é que a educação é vista aqui. Então, quando eu citei o exemplo dos países que deram certo, entre eles a Finlândia, é porque lá existe um acompanhamento social, né, muito sério. Né? Orçamento lá é discutido pela população, sobretudo para a educação. Então as pessoas se organizam para reivindicar mais dinheiro para a educação, inclusive com prêmios, com uma série de coisas em que a população percebe que se conquistar aquele avanço, o governo é obrigado a depositar mais. É algo que nós ainda não sabemos como é que se faz. Mas eles têm essa participação popular muito séria e é por isso que lá são super valorizados. Inclusive com sindicatos muito fortes, muito organizados, super lutadores, reivindicativos. Isso é uma grande diferença. Então, Pacífica tem que viver essa experiência. Né? Outras cidades já estão bem mais à frente do que a cidade de Pacífica em relação a isso. Nova Cruz, por exemplo, eu me lembro que no governo do ex-prefeito, a gente fez greve lá, descer rua, subir rua, ficar com vereadores lá na Câmara sem deixá-los sair da sala enquanto eles não assumissem compromisso com a gente, vendo a hora uma situação mais delicada. Mas essa é a luta, né? Tem que fazer a luta. Né? Eu estava lá para conduzir um processo e você tem que correr os riscos necessários para fazer avançar. Né? Então isso é lutar. Às vezes as pessoas têm medo de fazer essa luta. Né? O companheiro César, eu sei muito bem que é um lutador, a gente sabe que é necessário fazer isso. Né? Então era isso. Né? Muito bem, Marcelo, a gente agradece demais a sua contribuição para a nossa reflexão a respeito da educação. Vamos ouvir agora mais uma canção para a gente ir para as considerações finais. E desde já agradecer aqui a presença do nosso amigo César Agostinho. Eu tive vontade de estar pouco tempo